de Jesus. Hoje eu vou gravar de uma forma diferente para vocês. Está acesa apenas uma luzinha próxima ao movimento. Olha que para eu ler a palavra. Porque se encontra delicado já meu filho que dorme comigo, fica na Sinai, e para não incomodar muito, apesar que quando ele dorme, profundo, fica lá e eu estou falando baixo, mas mesmo assim eu sei que a luz acesa pelo menos eu não gosto. E aqui como é uma luzinha de abajur, né, na verdade, os abajur de estudo, leitura, então fica só clareando aqui, para trás vocês vão ver escuro, amém, glória a Deus, mas eu senti vontade de pregar sobre essa palavra hoje, lida comigo, como estávamos em oração, eu e a missionária Daiane, né, que somos amigos, Daiane Maia, e eu senti esse desejo de ir mais fundo nessa palavra, porque na verdade Deus me deu Salmo 49, quando nós estávamos nós duas ao mesmo tempo orando, e me deu Provérbios 23, 17. Mas o que me chamou mais atenção foi o Provérbio 23, 23. Amém? Glória a Deus. Ambos são importantes. Mas completou Rica Manai Shalak Sinai. Aleluia. Eu senti vontade de compartilhar. Então vamos entrar aqui nessa palavra, Rica Manai Shalak Sinai. Logo mais estarei dormindo. São 0 horas e 53 minutos. Rica Manai Shalak Sinai. Eu não estou com insônia. Rica Manai Shalak Sinai. É porque eu dormi à tarde. Rica Manai Shalak Sinai. Minha casa é muito calma. Só eu, meu marido, meu filho e minha tia de 90 anos. Então, meu marido está em Brasília, em Goiás, Rica Manai Shalak Sinai. E aqui só se encontra eu, minha tia e meu filho. Então, meu filho estuda, né, muitas vezes de manhã e de tarde. Só chega às 7 horas da noite, por aí, 7h15, coisa assim. E à tarde fica aquele silêncio, que é o dia todo, porque tu tinha aquilo calmo, né? E aquele silêncio, então, aí minha tia só deita se eu deitar. Aí, às vezes, eu quero que ela descanse as pernas, e eu falo, tia, vamos deitar, vamos fechar as portas e vamos deitar, descansar as pernas. Aí eu me deito, e eu sinto que ela também realmente consegue se deitar, e damos aquele cochilo, só que hoje foi diferente. Ela não dormiu, mas eu falei que quando a gente levantar, nós vamos fazer tapioca. Aí ela falou, tá certo, queria dar a massa da geladeira e coloquei assim em cima, só quando eu me acordei a casa estava toda no escuro. Aí ela achou lá em cima, nossa, eu me acordei meio apavorada e me levantei e falei, que hora é essa, Jesus? Era cedo ainda, não era nem 18 horas, mas já estava escurecendo, tudo apagado. E ela falou, vinha da cozinha, eu falei, ela não dormiu? Ela disse, não, sei lá. Aí eu falei assim, eu vou ali comprar o pão. Quando eu olhei assim, não vi a massa. Falei, vou ali comprar o pão. E peguei o dinheiro, saí, que a padaria é próxima, e fui comprar o pão. Falei, já uma hora dessa, não vou mais fazer tapioca. Quando eu cheguei, que fui colocando o pão em cima da mesa, eu vi um prato assim, coberto com um guardanapo branco. Aí eu abri assim, falei, ô tia, a senhora fez a tapioca sozinha, me chamou, fui lá e comecei a conversar. Ela falou, mas menino, estava no sono tão gostoso, ainda quer acordar. Ela é uma bênção de Deus, 90 anos, meu filho. Nem contei quantas tapioca, mas você não pode dar a regra, para registrar. Ela falou, lógico que a vida está mostrando calma. Só em cima do fogo aí fazendo tapioca, será que é mais o quê? Então, mas abre essas portas, abre esses negócios, ela fecha tudo, né? Aí ela abriu tudo e disse, vou esfriar para depois eu lavar minhas pernas, que é para eu dar massagem nas pernas dela, né? E assim eu dei a massagem, depois o menino chegou e eu falei, eu tinha para ficar de lavar o terraço, e aqui as coisas eu faço compassadamente, né, por causa da minha saúde. Então de manhã eu fiz uma parte, quando tarde eu tiro o carro, lavo o terraço, e dou mais uma guarda nas plantas, que aqui nós temos aí escassez da água, né? E eu estou achando até mais difícil acumular água, porque com essa, sei lá, não sei se é psicose,
sei que a sua consciente chega aqui, está dizendo que a água está com bicho, remédio e anula a água. Eu falei, tá jogando 500 litros de água todo mês no mato, não, enchendo. Eu falei, de forma nenhuma, essa água vai ser daquele cloro dentro. Eu falei, ela vai ser usada para as plantas, para lavar chão, essas coisas, mas eu não vou jogar de forma nenhuma. Então, e também o nosso consumo não é muito rico na xilacina, no período que nós estamos sem água. Então, eu cheguei à conclusão que talvez eu nem vá, talvez eu vá deixar com uma certa água, para que é plástico, né, aquelas coisas de plástico, para que não se resseque no sol, mas eu não vou mais nem encher, porque nós não estamos consumindo essa água toda, rica na xilacina. Amém? Glória a Deus. Então vamos entrar aqui na palavra, não sei bem como vai ficar esse vídeo, mas vamos testar para que a gente respeite o espaço do outro, né? Meu filho gosta de ouvir comigo quando meu esposo não está. Sempre foi assim, mas está com 16 anos, mas é do mesmo jeito. O pai viaja, no dia seguinte ele já acha que o canto dele já não precisa nem falar nada de mim, para perto de mim, porque sempre foi assim. Mas o pai não estava em casa, estava trabalhando, para dar a relação, porque trabalhou como segurança por alguns tempos, né, também eletricista autônomo. E como meu pai não estava em casa, ele era assim, ele sempre vinha para perto de mim e continuou com 16 anos do mesmo jeito. Amém, glória a Deus. Então vamos lá em Provérbio, né? Provérbio 23, vamos ler o 17, né? Que é um provérbio que ele fala para que a gente não esteja inveja, para que não tenhamos inveja daquilo que as pessoas têm, rica na porque aparentemente elas podem ter muito e não terem nada, rica na. E às vezes às vezes eu chego assim num sítio, eu já dei até esse testemunho, essas pregações. A gente chega num sítio, na casa de pessoas tão humildes, tão simples, rica na, mas a gente vemos aquele calor humano, aquela união, aquelas pessoas perto umas das outras, né? Aquelas pessoas distantes, né? Tem coisa melhor no sítio, assim, toma-se aquele café, aí vai ali para aquele terreiro, sentado naquelas cadeiras simples, todo mundo conversando, coisas do passado, coisas do presente. E é aquela coisa assim, eu acho uma coisa assim, tão gostosa, tão aconchegante. E eu digo, meu Deus, que diferença que a gente, na casa da gente, vai para a televisão, então já come com a televisão na frente, ou para o computador, cada um no seu canto, né? Está sendo assim, realmente a gente não pode fingir nem mentir. Até na nossa casa a gente se encontra assim. O menino no quarto dele jogando no computador dele, assim. Eu no meu cotidiano na televisão, às vezes ela vem aqui, cumprimenta, como hoje mesmo ela veio aqui perto de mim, cumprimentou a Daiane, Rita Manache, ela conversou um pouquinho com a Daiane, ela gosta de conversar pelo computador, quando via vídeo, né, na verdade, a vídeo, né? Porque ela acha assim, muito, para ela, assim, muito moderno, né? As coisas ela acha interessante. Quando o pessoal diz que, eu vi sua foto do seu aniversário, sua sobrinha falando muito senhora, ela se enche muito, se acha muito importante, glória a Deus. E fala, ela é assim mesmo, ela fala demais, ela gosta de mostrar na internet, essas coisas. Amém, né? Glória a Deus, aleluia. Feliz a gente tem alguém para amar, não está muito triste. As pessoas parecem até que não vão envelhecer. Abandonam os velhos como se a gente tivesse mais nenhum valor. Nossa, a gente deixa eles ali, parece que está incomodando. Sempre, né? Um negócio assim, dizendo, está. Ainda bem que você chegou, ela só fala em você, ela fala só que recebe atenção de mim. Não é verdade? Só se segura de mim porque recebe atenção de mim, realmente, aleluia, glória a Deus. Então vamos ver lá, vamos entrar na palavra, deixar esses detalhes para lá. As duas estão mandando falar, o que Deus mandou falar, daqui para frente vai ser assim, entendeu? Quem tiver alguma coisa a beber, que se incomode. Quem não tiver, não se incomoda, aprende mais, né? Que nós temos que respeitar Deus nos velhos, respeitar pai, mãe, irmãos, familiares, né? Até filho de cobra tem família. Até filho de cobra tem família. E camarada, eu não entendo, né? Aleluia.
Então, lá no Provérbio 23, diz assim, 23, 17, diz assim, não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os bebarrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Lá no 22 conclui. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Não tem prazer melhor para uma mãe, para um pai, né? O pai aqui está falando de Jesus, mas ele usou a mãe, né? Que a gente não desprezasse a mãe na velhice, porque nós vemos isso, as pessoas desprezando a mãe na velhice. Às vezes até que deu mais trabalho, na verdade, né? Porque não contribuiu muito, usou muito, precisou muito da mãe, do pai, dos irmãos, da família toda para fazer a família que hoje tem, e não são gratos ao passado. E Deus manda que seja grato. Porque se não for grato, é um pecador e vai morrer lá no fim, vai vestindo trapos. Aquele que Deus exalta, ele também abate. Aí diz assim, meus filhos, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida, da vida de Deus. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infelizes. Então Deus aqui faz um alerta para que o ser humano, principalmente do sexo masculino, tenha cuidado para não ser vítima de mulheres imorais, porque elas são uma armadilha perigosa e sem saída. Às vezes você entra ali naquela ilusão, daquela beleza satânica de pombagira, Ricamaná, Xalaxinai, e para sair você vai perecer muito, Ricamaná, vai pagar preço alto, Ricamaná, Xalaxinai. Então tenham cuidado, são palavras bíblicas, tá? Aqui dentro da Bíblia. A pombagira, ela só vem para matar, roubar e destruir. Tudo que é satânico
demorando, que vem para matar, roubar e destruir. Então a pomba gira, ela é a coisa mais, é o demônio mais lindo que tem no mundo. Ela é linda, mas ela é linda porque ela é uma armadilha, ela é um prato bonito, como se diz. Mas não se iluda, porque o fim é triste. A desobediência a Deus é triste. Não fica olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolice, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro, porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. E vai se iludindo, bebendo mais, e aí você vai caindo. Então acorda para Jesus. Jesus está dizendo que acordemos. Que a gente não se iluda com as coisas do mundo, com as coisas belas do mundo, com as mulheres bonitas do mundo, mas que são prostitutas. Tem delas que vivem exclusivamente para desfazer casamentos, são guiadas pela pomba gira. E se elas chegam a dizer: eu quero homem casado, porque os casados, eles querem fazer amor escondido, eles gostam da coisa proibida, elas sabem a quem colocar a armadilha. Então elas querem tirar, elas não querem, não existe amor, elas querem tirar só dinheiro, destruir uma família e arrancar dinheiro. Depois daquela arrancar aquilo ali, tudo que não tiver mais nada, ela joga e vai procurar outro, ou então assim apareça, mesmo que não se acabe dinheiro nem nada, mas que apareça outro com mais de um dinheirinho, um pouquinho, ela deixa e segue em diante, porque o projeto dela é só matar, roubar e destruir e viver uma vida mundana, na bebedeira, na imoralidade, e Deus diz para que a gente não se preocupe em ter bens materiais, não tenha nem inveja de quem tem, jamais tenho inveja, glórias a Deus. Eu entro e saio na casa das pessoas, muitas vezes me perguntam alguma coisa, eu falei: não vi, não sei. Nossa, eu não olho mesmo, é uma coisa impressionante. Tem que me chamar muita atenção para que eu olhe. Eu entro e saio e não dou conta. Aleluia, glória a Deus, porque eu não me impressiono com essas coisas. O que eu quero, eu sei que eu só recebo se vier de Deus, da minha leitura, de uma boa leitura e de um bom entendimento, que é caráter. E você já viu alguém vender caráter em prateleira? Você já viu sabedoria assim? Vende-se caráter, vende sabedoria, vende-se a verdade, vende-se instruções de bom senso. Não tem essa prateleira. Essa prateleira só vem de Deus, e do nosso caráter cristão, Fora isso, não tem. Então não se iluda com esse tipo de ilusão carnal, material, desses bens, dessas pessoas que querem saber muito, dessas pessoas que se acham, que tem, que pode, muitas vezes devendo que é uma glória. Você vai contar uma coisa, vivido na família, para até dar uma alertada, uma acordada, e no lugar dela assumir aquilo ali, dar uma lição de moral, chamar a pessoa, assim, conversar, né? Conversar com o marido e mulher e dizer: acorde para Jesus, respeita a esposa dos outros. Não, ela diz: eu acho que é a mulher que eu devo a ela, uma evangélica.
achando que é o povo que ela deve, que está falando mal dela. E aí, são esses os testemunhos que eu estou tendo para dar de evangélicos. É uma coisa absurda. Evangélicos, mas aí, fulaninho é traficante, cicaninho é traficante, tudo dentro de casa. Cicaninho lá, arilá, para com isso, hipocrisia total. Para com isso, hipocrisia total. Amém? Vai buscar a verdade. Então, eu estou aqui falando sem nenhum medo, porque eu estou falando a verdade. Doe quem doer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não se vende sabedoria, não se vende verdade, não se vende senso de responsabilidade. Não tem prateleira para isso, não. É caráter mesmo, cristão. Amém? É caráter. Caráter não se vende, se adquire. Rica Manai Xalaxina. Muitas vezes vem de berço. Muitas vezes. Mas nem sempre, né? Mas sabemos que muitas vezes vem de berço. Rica Manai Xalaxina. E não tem mais, não. Essas pessoas são perigosas. Porque nem elas têm caráter, vem do berço. Ser um homem que canta a mulher dos outros. Ser um homem que não respeita a mulher nem mesmo dos vizinhos amigos. E elas, por não terem caráter, elas passam isso como se fosse uma coisa bem normal. Não é normal. Não é normal. Amém? Isso é diabólico. Eu já vi demônio nessa pessoa. Isso é cobra pura. Venenosa. Quando você vê uma pessoa cobra, é incrível. Eu me arrepio todinho, porque eu já vi nessa pessoa cobra. Cobra não põe aquela linguinha. Desse jeito, eu me arrepio. Me arrepio mesmo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cuida. Cuidem com certeza. Cuidado nos pratos tudo. Viu? Cuidado nas pessoas que são bebarronas e nas que são comilonas também. É exatamente nessas. Bebarronas e comilonas. Está aqui na palavra. Está aqui na palavra. Os bebarrões como os comilões. Vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Vive só com sono, porque só vive na casa dos outros comendo, pernoitando na casa dos outros, comendo, enchendo a barriga de comida, de tudo que vem. Aí vem doença, vem sono, vem tudo. Passa o dia dormindo e a noite comendo. Essa é a verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa palavra tenha ficado para vocês. Realmente, ultimamente, a pregação está sendo assim um pouco meia dura mesmo. Fica mais as verdades que estamos vendo na casa do Senhor e nos maus exemplos que os evangélicos estão dando, nós temos que abrir a boca e falar. Acorde e tenham vergonha. Acorde e tenham vergonha. Não suja o nome de Deus, não. Porque quem vai ser envergonhado é você. Sexta-feira, ali naquele culto, quando Deus entrou para fazer a cura de libertação, usou aquele homem com cura de libertação e cura e tudo mais, um presbítero sentado no púlpito e duvidando de que não era Jesus. A gente fica para não viver uma coisa dessa. Nossa, eu não estou entendendo mais nada, Jesus. E ele disse, ele não saiu do canto dele hora nenhuma, era gente caindo, o boliço era. E tem deles que nem vai para esse canto, porque sabe que tem quem revela em mim. Não entra não, tem medo, porque sabe da sujeira da alma. Aí nem entra. Para não chegar um que tem o dom da visão e não mandar se acordar e ter vergonha. Porque o pastor lá
Deixou ele por último. Fez todo o trabalhar, glória a Deus, aleluia. E deixou ele por último. Quando ele pensou que ele não ia ser tocadinho, que estava lá questionando, que se fosse Deus que estivesse ali fazendo a obra, Deus fizesse com que chamasse ele. Quem é ele? Aí uma senhora lá do poder mesmo, humilde, mas no poder do Espírito Santo, falou: pastor, aquele senhor ali, eu queria que o senhor orasse por ele, que ela também deve ter tido alguma percepção. Ele disse: não esqueci dele, ele é o último, mas o recado que eu tenho para ele não é muito bom. O cara já deve ter se tremido lá nas bases. Porque quando o pastor disse: venha, ele já veio sem querer. Mas veio, foi envergonhado. Satanás envergonhou ele, o Deus envergonhou ele na frente de todo mundo. Porque Satanás só se levanta para ser envergonhado. Aí o homem falou, Deus me mostra que isso tudo que eu estou dizendo aqui, que ele estava dizendo, foi porque o homem revelou. E o homem disse: agora fala, levanta a cabeça, olha para mim e fala se eu estou mentindo. Falou com certa autoridade por 3 vezes. Mas Satanás nem levanta, Satanás levanta a cabeça para o homem de Deus, é ruim, viu? Ele cabisbaixo, só fez fazer assim, como firmou. Aí saiu e disse: ora ali por aquele casal. Ele disse: não, volta, eu não terminei ainda. Saiu de perto do pastor. O pastor disse: eu não terminei ainda com você, eu vou orar pelo casal, mas eu não terminei ainda com você, volta. E disse para ele assim: cuidado no que julga e no que pensa. Deus não tem se agradado. Até porque você é um conhecedor da palavra. Deus poderia até aceitar se não fosse de uma pessoa nova nos conhecimentos de Deus. Mas você é um presbítero, começou a dizer, talvez me conhecesse ele. Com certeza não. E ele saiu envergonhado. Depois ele saiu, orou, que estava aperreado, que ele tinha um compromisso na universidade de 10 horas, mas ele tinha um trabalho, foi tão grande o rebuliço nessa igreja, meu Deus, que eu sei que saiu em cima da hora, 10 horas, ele ainda estava saindo. Quando eu ia saindo, esse homem ia saindo também, e esse bendito veio chamar o homem, eu descendo titia, né, devagarinho lá, conduzindo titia até o carro. E esse homem por trás de mim com o outro, convidando o pastor para ir para a igreja dele. O pastor muito bravo. Quando Deus me mandar, eu vou. Foi isso que ele respondeu para ele. Quando Deus me mandar, eu vou. Amém? Então, acordemos quando a gente for duvidar da palavra de Jesus. Quando a gente achar que alguém não está falando através de Jesus, cuidado com o que você julga. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficamos com essa palavra. Eu esperei Daiane. Ela tinha uma possibilidade dela entrar ao vivo, ela não entrou, não sei se as crianças dormiram, como foi. Sei que talvez só não vai ter mais o terceiro desencontro, eu e minha amiga, mas eu esperei, então nesse esperar me deu vontade de pregar, de gravar mais uma pregação. E eu estou aqui no YouTube, deixando essa palavra aqui. Um que eu vi, garanto que ele vai sair aprendendo mais alguma coisa da palavra de Deus. Boa noite, fique com Deus. Desculpa aí esse tipo de gravação um pouco só focando a mim, para que eu respeite o sono de quem está já repousando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um bom dia para você.